Mais uma questão aqui, sobre queda livre. Diz o seguinte: um experimento consiste em abandonar uma pedra em queda livre. Então eu vou começar já a construir minha questão, tá? Eu vou logo construir, eu leio ela toda para você entender. Então eu tenho aqui o que seria, né, a representação dos meus eixos. Tudo bem? Meus eixos estão aqui. E eu vou abandonar o que seria uma pedra. Algum ponto aqui eu estou abandonando uma pedrinha, uma rochinha. Pronto, beleza. Então, em um experimento, né, consiste em abandonar uma pedra em queda livre, né, do alto de uma plataforma de 50 metros de altura e analisar o tempo de queda. Esse experimento determinou que a distância dt entre a pedra e o chão pode ser calculada em cada momento de tempo por dt igual a 50 menos 5t ao quadrado. Podemos afirmar que a pedra demorou para atingir o solo. Aí ele dá aí a opção letra A, B, C, D e E. Então eu vou grifar aqui as informações importantes. Ele diz que no caso é queda livre, né? A ação gravitacional está sobre ela. Uma plataforma de 50 metros de altura, que já é um dado interessante para a gente. E ele dá o que seria, né, uma equação, que se você acompanhou minhas aulinhas, você sabe que de vez em quando é dado as informações para você substituir. Mas às vezes essas informações que é dada não serve de nada e você perde tempo. E aqui é um caso desse tipo. Mas o que a questão quer? Ó? Podemos afirmar que a pedra demorou, uma coisa que demora, né? Está falando de tempo. Então, o tempo que ele demorou para atingir o solo. Ele disse que a pedra foi abandonada, então eu tenho uma velocidade inicial aqui de 0 metros por segundo. Ele está paradinha. Queda livre é quando eu pego um objeto e abandono ele. Ele tem uma velocidade inicial, né, de 0 metros por segundo porque está em repouso. Aí ele soltou, né, veio até o solo. E aqui ele tem uma distância, né, ele percorreu uma distância aí de 50 metros. Então, a minha altura aqui, né, é 50 metros. Porque, lembre-se, se você acompanha as aulinhas, em queda livre eu sempre adoto para baixo como sendo, né, a minha orientação. Então, aqui nessa direção estará a minha posição, né, final. E por aqui estará a minha posição inicial. Sendo assim, eu imagino, né, que o objeto ele está partindo, né, de um ponto de 0 metros. Vou colocar aqui mais abaixo. Tá? Uma posição inicial de 0 metros. E quando ele desce e vem até aqui embaixo, atinge o solo, ele tem uma posição final de 50 metros. Então, desse ponto da pedra até esse ponto da pedra, eu sei que ele percorre aí, no caso, 50 metros. E também, desse ponto da pedra até lá em cima, eu tenho que é uma altura de 50 metros. Tá? Então, eu tenho com a distância de 50 metros e tenho também uma altura de 50 metros. E quem é que atua sobre eles? Eu sei, a gravidade, que aponta para onde? Para baixo. E se ele não me deu o valor de gravidade, eu posso considerar ela como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. E quando eu trato de queda livre, eu tenho que a altura, ela pode ser dada, né, por g vezes t ao quadrado dividido por 2. Porque, olha bem, por que eu estou utilizando essa definição? Eu tenho a altura que ele me deu, que é de 50 metros. Eu tenho a gravidade, que é 10. E se eu tenho esses dois aí, eu posso descobrir quem? O meu tempo aqui. A própria definição deixa claro isso. Então eu fico com o que aí? Né? A minha altura vale 50, a gravidade vale 10, é isso? O meu t ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Ó, eu posso dividir aqui esse 10 pelo 2, então eu vou ficar com 50, que é igual a 5t ao quadrado. Esse 5 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, né? Vou ficar com 50 sobre 5 igual a t ao quadrado. Então 50 dividido por 5, né, fica 10. Então, eu vou ter aqui, né, que t ao quadrado vai ser igual a 10. E para me livrar desse quadrado, não é isso? Eu aplico raiz em ambos os membros, simplifico isso aqui com o 2 que tem aqui, né, do índice da raiz, vou ficar com t, que é igual a raiz de 10 segundos. Então, para uma altura de 50 metros aí, abandonado em queda livre, com a atuação da gravidade, eu vou ter que ele vai demorar um tempo de queda de raiz de 10 segundos, que no caso é a nossa letra D.